eu falei aqui sobre isso outro dia e eu acho que faz sentido. Por exemplo, José, a gente está, segundo o cenário que você está propondo, nós somos resultados dessa aleatoriedade numa única decisão, né? A única decisão inconsciente... Não, calma aí, vou concluir. A única decisão inconsciente, sem referências e sortida, no sentido de ser na sorte, é quando a gente está nesse estágio de hibernação, de ignorância que você Ignorância. citou. É que a Carla citou, Isso. ignorância. Então, a nossa jornada, para usar um termo atual, estaria toda condenada a um único evento, coisa que eu acho uma bobagem. Não, condenada não, mas fortemente influenciada. Mas aí, por exemplo, a nossa existência, por ser infinita, ela é formada por um conjunto de pequenas e grandes decisões. Sim. Então, só a primeira seria 0,00001%, estaria condenada a ser aleatória. Todas as outras são direcionadas, são... Não, acho que não. Eu acho que a aleatoriedade diminui à medida que cresce o seu livre-arbítrio. Ou a perda da ignorância. Isso, Aí o aleatório diminui. O aleatório você diminui. disse melhor do que eu estava tentando explicar. A Bom, mesma coisa. eu vou ler só mais uma aqui que é interessante, 127. Os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais são criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, ou seja, ignorância, vocês não sabendo de onde vem, ignorando de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Porque, de certa maneira, aí... Então, mas é que tá. Se você ignora, para mim, são coisas antagônicas. Livre-arbítrio e ignorância. Enquanto você ignora, você não pode falar em livre-arbítrio. Você pode falar em reatividade, mas não livre-arbítrio. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. É temporal. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Ou seja, o progresso moral... E tem isso também. São duas velocidades diferentes. A velocidade do progresso moral e a velocidade do progresso intelectual. Que as pessoas costumam, inclusive, ignorar uma ou outra, né? Ou outra. Tem gente que é muito inteligente, mas é imoral. Né? E o vice-versa. Olha, aí tem o comentário de Kardec. Já que vocês deixaram aqui a brecha, o comentário do Kardec é essa mesma pergunta. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Olha que interessante. E o contrário também é verdadeiro. Perfeito. Então, a lógica negativa também. Nem todos os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do mal são, por isso, imperfeitos. Não tem, é certo, maus pendores, ou seja, maus tendências. Mas precisa adquirir a experiência e os conhecimentos dispensáveis para alcançar a perfeição. Ou seja, é uma sequência de experimentos. É o que o Alexandre falou. Cara, essa fala última do Alexandre, o penúltimo, eu achei legal. É mais ou menos isso. Olha, vai ter uma sequência de experimentos aqui. Você vai experimentar. Até porque acho que a encarnação é isso também. É o que você falou, não é um único experimento. Acho que o Sidney falou isso. Não é um único experimento, é uma sequência do que se compõe uma encarnação. É uma sequência de experiências, experimentações. Agora, puxa, eu não queria falar sorte ou azar, mas enfim, do cara tomar uma ou outra decisão, uma outra reação, e aí quando a gente falou, cara, lamento, sou sorry, tem resposta errada. Mas te vejo lá na frente mesmo assim. É por isso que eu falei do encanto, né? Quando as coisas acontecem e você ignora o que é bom ou ruim, existe algo ali que é encantador para você. E você se encanta com aquilo achando que aquilo é importante. Porque você é ignorante. Depois que você ganha consciência, você fala assim, e isso eu posso citar de viva alma. Eu sou fruto disso. Tem coisas que
que para mim eram tão caras, e hoje em dia não valem nada, entende? Né, o tempo passou, você muda o jeito de pensar, você fala assim, cara, eu insisti tanto nisso, bati tanto o pé nisso, que hoje em dia não faz a menor diferença para mim. Então, pegando um pouquinho que o Zé acabou de falar aí, Eu não, pegando Kardec. um pouquinho... Eu não, Kardec. Isso, Eu não. o Zé leu, melhor. Obrigado. O Zé leu. E pegando um pouquinho que eu falei no comecinho, a gente também tem que discernir não só o efeito Tostines, como causa de causalidade. Isso é importante também. Por quê? Porque, em certo modo, a gente também está admitindo que se o cara pegou lá na frente, lá no comecinho, tomou uma atitude ruim, ele está vindo numa sequência ruim até hoje. E a questão que o Zé acabou de ler, ele fala justamente o contrário. Ó, você pode ter falado, lá na frente você tomou a melhor decisão possível, você atingiu 100 pontos de 100 possíveis. Só que na segunda questão você atingiu 0. O outro ele fez 50 pontos e ele fez 50 pontos na segunda, e ele tá na mesma posição que você. Ele não foi 100%, mas em termos de velocidade, ó, os dois estão juntos. Os dois estão na Né? mesma pontuação. Os dois estão juntos. Ou ele pode pegar e falar, ó, tomei 0 na primeira, mas eu fiz uma sequência de 100 muito grande. Então eu falo assim, ó, causalidade seria, ó, você a primeira decisão foi errada e daqui para frente foi pro vinagre, foi pro buraco. Ou você tomou a primeira certa e dali para frente você foi chegou mais rápido. Então, em alguns pontos da nossa discussão, a gente está tomando esses caminhos. E não é de acordo com a lógica e de acordo com o que o Zé acabou de ler, né, que nem precisar, mas acabou de ler. Existem outros intermeios aí que fazem com que a gente aumente a velocidade num determinado momento, diminua o outro, ou pegando o que o Sidney falou logo no começo. Uma hora eu tô dirigindo o Fusca, outra hora eu tô dirigindo uma Ferrari, daqui a pouco eu tô dirigindo o Fusca de novo. Por isso que eu acho que é preguiça, entende? Quem tá no limbo, que tá pastando, deve, ou seria recomendável, ou seria saudável, que tomasse as rédeas da sua vida. Uhum. Né? Isso, então, mas depois da consciência. Depois da consciência, mas a gente cara. pode tomar desculpa não, mas qualquer justificativa que a gente colocar vai ser válida. Porque aí existe um ponto determinado, mas lá atrás, aí não tem como saber. Então, eu, no meu ponto de vista, eu valorizo menos esse estágio da ignorância ou de letargia que a gente citou do início, e eu valorizo mais o restante das decisões que naturalmente vão se amadurecendo e tornando mais consciente, né? Então, eu acho que é uma bola de neve. Quanto mais consciência você tem, mais poder de usar o seu livre-arbítrio você tem. E quem não faz isso, para mim, é preguiçoso. Porque o tempo está passando. Então, assim, na minha cabeça, realizar uma tarefa, vamos supor, Deus criou você, todos nós, dizendo o seguinte, ó, a única coisa que você deve fazer na sua existência é evoluir. Sim. Então, filho, vá lá. No meu modo de ver, foi esse o briefing, certo? Uhum. Então, assim, se o briefing é esse, eu quero terminar o mais breve possível, porque eu não quero ficar a vida inteira amarrado nisso, entende? Não, hoje você fala que quer. Isso. Hoje você fala, eu quero terminar, mas tem um momento lá atrás você não tinha a menor noção de que você queria isso. Isso, que é esse tempo da letargia, né? Então, assim, por isso que eu falo, quanto mais consciência a gente tem, mais elementos você tem para tomar boas decisões. E mais responsável. Exatamente. Você se torna. Exatamente. Bom, eu vou só ler um complemento desse mesmo comentário do Kardec. Essa 127 é uma que eu anotei aqui como as mais. Ó, podemos... é homenagem a Carlos. Podemos compará-los a crianças. Porque fala assim, podemos compará-los a crianças. Ela falou dos bebês, né? Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem a transição da infância à madureza. Ó, Kardec fez o seguinte, vou fazer agora o paralelo com criança. Ó, aí continua na comparação. Simplesmente, assim como há homens que são bons
e outros que são maus desde a infância, aí pensando num ponto de vista, né, encarnatório. Também há, eles transcendem, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Olha que interessante. É a afirmação de Kardec. Há espíritos que são bons ou maus desde a origem. Qual a diferença capital? A diferenciação. Qual a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Ou seja, comparar com criança tem que tomar o devido cuidado, porque a criança já tem um histórico, já tem uma coisa. Enquanto que o espírito, lá na origem, não é nem bom nem mal. O exemplo não é facsímile, né? Não é facsímile. E aí, o que interessante, o espírito ao formar-se não é nem bom nem mal. Tem todas as tendências. Então, olha que interessante. O espírito, ele é criado nem bom nem mal, mas é criado com todas as tendências. Latente, imagina. Faltou colocar uma palavra latente. Tem todas as tendências latentes, em forma latente. Aí, conforme acho que vai experimentando uma coisa ou outra, aquele negócio liga. Opa! Dá Tem energia. Exato. Estimula, achei a palavra, dá um estímulo numa certa tendência. Como ele vai reagir, não sei. Acho que o Alexandre vai concordar comigo, que é meio aleatório. E toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Aí, não sei. Esse livre-arbítrio é depois de um certo ponto. Depois que, segundo a Carla, perdeu a ignorância. É meio que uma virgindade, né, espiritual. Né? O cara deixa de ser virgem espiritualmente falando. Que, no fundo, é o lance da maçã. Putz, o cara comeu a maçã. Perdeu aquela virgindade, aquela inocência espiritual. Achei uma palavra boa. Em algum momento, o espírito perde a inocência espiritual. E come a maldita maçã. Como ele vai reagir, não sei. Mas é interessante que o Kardec falou, o espírito já tem na sua criação, ele é criado nem bom nem mal. Concordo. Simples e ignorante. Nem bom nem mal. Senão seria falar que Deus cria, esse eu vou criar bom. Meu cara, você tá ferrado, vou te criar você ruim. Não existe. Isso não existe. Fazer criado, uma pergunta. Sim. Só terminar o raciocínio. Mas ele é criado com todas as tendências. Eu acho que isso já é bem inerente na criação, as tendências. Então, mas tendências, se a gente partir desse ponto... Latente. Exato, mas se a gente partir desse ponto, ele tem tendência 50-50. 50-50. Ou seja... Moedinha. Moedinha? O que vai fazer ele pegar um ou outro? Qual é o espírito que vai sobreviver? Aquele que você alimentar. Aí é o agente externo. Se a gente pegou um agente externo ruim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês que são pais. Ao saber da paternidade, ou deve ter havido esse momento, em que você se deu conta e falou assim, vou ter um filho, preciso mudar meu jeito de ser. Vocês tiveram esse momento? Não. Eu acho que não é mudar o jeito de ser. Foi natural. Foi indo, né? Foi natural. Foi você começa a se modificar por conta da necessidade, das circunstâncias. Não é uma ação deliberada, é uma necessidade. É o que os espanhóis chamam de sobre la marcha. Você vai se moldando conforme as coisas vão surgindo. Então você chega... A Carla, fala aí, por favor, quando se ouve esse momento. Até o lado materno, né? Dois pais falando, não precisa um lado feminino para contrabalançar. Eu acho que isso a gente muda, a gente cria umas fantasias, né, de ser mãe, acho que vai ser conforme o que a gente esperou. Aí sim, eu acho que a gente se prepara para ser pai ou mãe. Então, assim, eu vou ser uma mãe desse jeito, assim, assado. Mas depois que nasce, aí você começa a desenvolver da forma que eles falaram. É que é mais racional, né? A mulher, ela fantasia mais. Então, a gente começa a ver que a coisa não é daquele jeito. E aí a gente muda, assim, conforme as necessidades. Porque você tem uma filha, a Alexandrina tem 3, eu tenho 2 meninas. Se eu tivesse um menino também, eu acho que teria outro pensamento. Mas a gente vai
vai se adaptando, porque eles são diferentes da gente também, né? Então, aí A vocês gente chegaram no... planeja, mas assim, eu acho que o bem, o desejo do amor e do bem, isso a gente já tem. E eu acho que vocês chegaram no paralelo que eu estava citando desde o início. Se não é capital, se não houve esse momento, se não é a vontade, se não é o tempo, é sobre a Marte, entendeu? Então, assim... E é aleatório. Isso, então concluímos todos iguais. Então, só que aí tem um porém, porque nós temos consciência. E a gente já teve consciência desde. Então, mas eu entendi o paralelo do Cid. Nós aqui, como os pais, somos meio que a espiritualidade influenciando num espírito não tão idoso, vai, ou não tão com a mesma idade com aquele. Ou seja, a criança está ali, é o espírito inocente, na inocência, na ignorância, a criança, o bebê. Nós, pais, tios, aí entra todo mundo, né, Sidney? Não é só pai, não. Pai, mãe, tio. Exatamente, os seus. Todo mundo, os seus, a família. E o entorno influenciando aquela criança. E é por isso que eu estou dizendo, José, pela sua proposta, eu entendi e compartilho dela, houve um momento capital. Houve a determinada vontade, ou a determinada... E do jeito que a gente está... Eu não diria capital, eu diria com alto grau de influência. Whatever. Whatever. Mas, pela conclusão, é sobre a marcha, entende? Ela foi se criando com os eventos, ela foi se formando com os eventos. Uhum. Entende? Então, acho que para a gente também funciona assim. Não houve esse momento, ou não há esse momento em que... Mas o que determina a vontade? O que determina a vontade é a marcha, é a caminhada, é a jornada. Que molda, não que determina, talvez. Isso, então. que molda, isso, exatamente. Mas temos uma questão aí, né? Não necessariamente uma criança que nasce numa família desajustada também será desajustada. Que aquela pergunta, nem todo mundo que está desde o começo fazendo o bem é perfeito. E você falou, exatamente. Sim. Exatamente. E eu também já falei sobre isso. Desculpa, eu te cortei. Não, a conclusão é que é totalmente aleatório. A sorte de você cair numa circunstância que te beneficia. Eu vou ler a 189, que é interessante também. 189. Desde o início Fugiu da raia. Não, fugi não. Desde o início de sua formação, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, ou seja, plenitude? Não. Não, ele vai ser formado. Pois que para o espírito, como para o homem, há também a infância. Ou seja, existe um negócio que é uma infância espiritual, que a Carla chamou o momento da ignorância. Vai chegar um momento que o cara, assim, ele perde ele entra assim, ele perde a inocência. O espírito perde a inocência. Óbvio. Se é um momento capital, como diz o Cid, não sei dizer também. Aí não sei. Não sei. Não, eu acho que não é. Eu também acho que não. Acho que é um conjunto. Eu acho que pode ser uma encarnação, talvez. Pode ser. Mas eu acho que a grande diferença é justamente a proximidade do início. Porque diferente do que a gente analisa hoje, por exemplo, uma criança nascendo numa família, a criança já vem com histórico. Embora para essa encarnação ele seja até certo ponto inocente, ele está trazendo as suas tendências, preferências e tudo mais. E a missão da gente, né, como pai e familiares, é ajudar ele, caso a gente identifique uma tendência, a corrigir o caminho. Só que lá, quando a gente está olhando na origem, não tem esse precedente. Não existe, é zero. Vou deixar eu falar na origem, a resposta da pergunta ainda. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Isso, é zero. Ou a seja, inteligência só certo. Pouco a pouco de... se desenvolve. Então, assim, fazendo o paralelo que o Sidney fez, eu vejo assim, que é interessante.
Vamos elaborar um pouco mais isso aí. Somos um bando de ratos. Somos um bando de ratos. Sim, no sentido que a nossa evolução é pautada em um conjunto de experimentações. Somos ratos. Somos ratos. Nós estamos constantemente fazendo experimentos. Título do episódio: Somos ratos. Todos, subtítulo, né? Somos todos ratos. Conclusão, com o Alexandre. Não, mas assim. Mousetrap. Exatamente. E aí, eu acho assim, a função nossa, como a gente fala, a função dos pais, a função da família, é provocar os estímulos. É estimular a criança. Então, do mesmo modo que o entorno espiritual está ali estimulando. O entorno bom e o entorno ruim. Aí não sei, Alexandre, aleatoriamente, como é que se distribui esse entorno Então, em cada espírito. Exato. Mas a função do então, entorno a gente entra naquela estímulo. mesma discussão. Se você tiver um consultor ruim te acompanhando, você se lascou. Você tem chances maiores de se lascar. Tem, isso, exatamente. É que você se lascou, senão seria determinista. Você tem... Exato. Muito Perfeito. mais chance de se lascar. Muito mais. A Muito probabilidade é maior. É. Como você tem, se você chegar num consultor bom, você tem a probabilidade maior. Isso não quer dizer que você será ou não. Que é a mesma história que a gente acabou de falar do uma criança entra numa família desajustada, não quer dizer que ela será desajustada. Não, e aí, acho que aí o Sidney fala do encanto. A beleza é essa. Não tá determinado. A beleza é essa, cara. Não está determinado, mas assim, é um grande jogo de probabilidades. Exato. Agora, tem o tal do provérbio chinês que eu falei no começo lá, que é isso, né? Professor não ensina nada. É o aluno que aprende. Então, é isso, cara. As opções, boas ou más, determinantes ou não, estão lá postas. O professor colocou. Nós, os alunos, é que escolhemos aquilo que vamos aprender. Eu acho que a função do professor é estimular, né? Isso. Mesmo que pareça algo completamente nonsense no início. E mesmo que pareça óbvio também. Isso, E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, mas todas as o nossas... estímulo é necessário. De qualquer maneira, existe um período inexplicável entre o momento da criação e o momento da consciência, o momento que perde a inocência. Perde a inocência espiritual. Não tem como concluir nada, porque probabilidade é aleatoriedade. E que biblicamente é o momento da maçã. Exatamente. Agora, o que faz o cara comer a maçã? Ou não comer? Porque nós estamos fazendo uma história bíblica, né, um paralelo num mundo de provas e expiações. Aí, obviamente, que a serpente vai induzir ao mal, óbvio, porque aqui no nosso agente externo. O agente externo. E se fosse, em vez da cobra. da cobra, fosse um koala bonitinho. Fofinho. Come essa maçã, por favor. Eu quero que você coma essa maçã, por favor. Aí faz o olho do gato do Mas Shrek. Ele também assim, falaria né? português. Ele pega o chapéu assim, que nem o gato do Shrek, por favor. Aí é outro paradoxo. Então ele falaria português. Então. Tem isso também. Ou seja, Deus é o cara do Shrek, é isso? Mas o que eu acho mas é que tá. E o que é interessante, várias perguntas que eu omiti, não vai dar tempo, claro, a gente poderia falar horas aqui. As duas experimentações Deus permite. Está claro, em algum momento eu pego a pergunta que vocês quiserem. O Deus permite tanto o estímulo para o lado ruim quanto para o estímulo bom. É o que o Alexandre falou. Vai lá, negão. A bola está contigo agora. Porque ele é Deus, ele sabe que o resultado final vai ser o mesmo. Sim. Isso. É o que eu falei. Não se preocupe, por isso que eu quis discutir. Se a gente falasse, eu falasse isso no começo lá na parte 1 que vai ser lá não, galera, no final todo mundo vai evoluir, vamos terminar aqui, terminamos. Não. Eu falei, não se preocupem com o final, se preocupem com o desenrolar o timing. Elisa Lucinda, cara. Quem? Elisa Lucinda, poeta brasileira e atriz.
ela tem um poema famoso em que ela diz: mas se a gente quiser, a gente muda o final. Então, mas esse não. A gente muda a marcha. Esse é determinístico. Esse é inexorável. É. A evolução, a perfeição é inexorável. Isso. Acontecerá. Como? Não sabemos. É a discussão. Que é, no fundo, vamos lá, cá entre nós, é o que nos motiva, é o cinema mesmo assim. A gente sabe o filme da Marvel, seus filmes de herói, a gente sabe o que vai acontecer. Todos nós sabemos. Mas a gente paga o ingresso mesmo assim para saber o como. Exatamente. Exatamente. Que é o encanto, que o Sidney fala. Não, o encanto é saber o como. Uhum. O resultado nós todos sabemos. Nós vamos evoluir, nós vamos voltar, né? Vamos chegar à perfeição em algum momento. E eu acho também que esse encanto, para mim, pelo menos, funciona assim, né? O encanto tá justamente isso. Você vê que algo tá esquisito, que algo tá tomando um rumo que Não é para não tá bom. Aí chega lá no final, você encontra com o peão. Aí você fala assim, cara, como que você conseguiu chegar aqui? Como que você veio? Porque, assim, eu vi lá atrás que estava passando o Uber e você praticamente chutou a porta do Uber, cara. Você, né? Nós estamos aqui em Interlagos, saímos de Santo André. Como que você chegou aqui? Ele falou, não, eu fiz isso. Você fala, nossa, que incrível. 262 aqui, só para te nos finalmente aqui. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, olha que interessante, hein? A gente fala, espírito simples e ignorante. Simples, ignorante e carecido de experiência, ou seja, simples, ignorante e inexperiente. Como pode um espírito nessas condições escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Ou seja, a gente pode, né, como cobrar de um espírito de sua origem simples, ignorante, inexperiente, escolher com conhecimento de causa? Resposta: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos de bons espíritos. É a isso que pode chamar a queda do homem. 262, depois se vocês quiserem ler lá. Mas então, quando... nós estamos falando lá da frente já, né? Lá da frente. Dali da frente não tenho discussão, eu não tenho dúvida alguma. E qualquer justificativa que a gente puder utilizar vai ser válida. Agora, daquele ponto para trás, é um grande mistério. Sim. Bom, eu estou satisfeito. Eu deixei um monte de pergunta para trás. Eu deixo aquele monte para vocês, mas eu vou pintando aquelas que, assim, essas aqui são as famosas incontornáveis, né? Como diria o Sidney. Ele gosta dessa palavra também. Qual? Não, eu não tenho um monte de pergunta, mas na realidade... Não, a palavra. Incontornável. Incontornável. Entendeu? Incontornável. Não dá para desviar delas. Não, eu acho que... Prefiro croissant. Croissant também, né? José, eu agradeço muitíssimo, foi divertido. Foi. Especialmente para a gente exercitar essa visão que a gente... Primeiro que eu acho que a gente não precisa ser binário. E segundo que, mesmo discordando, a gente pode ser divertido uma discussão discordante. Mas se a gente concordar, não tem contestação. Acabou o nome do programa, a gente encerra aqui. Tchau, gente. Valeu. Tá tudo Tchau, valeu a experiência. Valeu pela experiência, tá tudo no YouTube. Quem deixar o like, acabou. Foi um prazer. Não, mas, gente, é brincadeira, tá? Não, os caras vão achar. Os caras terminaram mesmo. Acabou. Não, mas eu acho que também serviu pra gente saber que a gente não sabe nada, né? Sócrates estava perfeitamente correto na sua sentença. Carla, quer falar mais alguma coisinha antes de a gente dar boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo? Eu vou escutar agora esse período da ignorância. Tenho vontade de entender melhor. Então esse é um tema próximo, hein?
Ignorância Gostei espiritual. bastante, gostei muito, mas ficou na minha cabeça esse período de ignorância, passou uma porção de coisas que existe muita atividade durante esse período, né? Que é quando a gente começa a formar as nossas saturações, o nosso crescimento, né? Esse despertar, onde começa. Então, é um tema, né? Para ser Concordo. discutido, né? A Concordo. origem, né? A origem, porque é pouco explorado, se a gente for ver bem. A gente fala muito, Inception. você também falou Inception. né? Essa parte que a gente já tem, já consegue escolher, né? Já tá. Mas assim, esse período anterior, como que a gente aprendia mesmo. Bom, muito bem. Então, eu só vou deixar uns easter eggs aqui, por assim dizer. Ó, 466, só vou falar a pergunta que eu já falei lá atrás. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Lembra que eu falei? Ah, Deus permite. Permite. A 466 está aí para não deixar a gente falando só por falar. Caros amigos e amigas, aí, obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Aqui foi uma elucubração do mais alto grau, né? Que a gente fazia nas nossas boas Saturday Night Fevers lá na mesa, né? Da falta de algo melhor para fazer. Mas, gente, imagina, como pode, né? A gente na flor da Retardado. idade, 18, 19, 20 anos, então, o pessoal, sábado à noite, discutindo esse tipo de coisa. Sim, gente, a gente fazia isso. Mas no milênio passado, tá? É. E normalmente as discussões se estendiam. Não só ao tempo da reunião, mas varava a noite muitas vezes, né? Bem lembrado. O não contente com aqueles minutos que a gente ficava ali, a gente ia e varava a noite. Mas isso que por isso que eu gosto de vocês. De novo, isso daqui nosso encontro agora, o de Virtual. hoje, por exemplo, a gente só terminou, a gente não concluiu. É igual às nossas aulas da UMESA. A gente só terminou, mas a gente não Não concluiu. concluiu. Mas eu falei isso lá atrás. Sabe quando concluiremos? Jamais. Jamais. Tchau, meninos. Tchau, gente. Gente, até mais. Até a próxima. Fiquem com Deus.